Depressão e fé é o assunto que nós vamos conversar hoje aqui. Quero trazer esse assunto porque ele é muito polêmico e muito necessário para os nossos dias. O que nós muitas vezes pensamos? O que você pensa sobre esse assunto? Vamos tentar desmistificar esse assunto. Eu sou a pastora Carla Antoniassi, também sou terapeuta e quero trabalhar um pouquinho pensando nesses dois contextos, terapêutico e cristão. Porque nós cristãos muitas vezes vemos esse assunto depressão como um tabu. Pode parecer que não é verdade, mas é. Ainda no século XXI, muitos cristãos ainda têm dúvida sobre a depressão. Então vamos ver um pouco sobre esse assunto? Vamos caminhar junto? Quero ajudar você a entender esse assunto tão importante. O DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a quinta edição, traz para nós o conceito de depressão. E diz assim: a depressão é classificada como transtorno depressivo maior e é definida como um transtorno de humor, caracterizado por tristeza persistente e perda de interesse ou prazer em atividades usuais, acompanhado de outros sintomas que prejudicam o funcionamento diário de uma pessoa. Resumindo, você entende o que é a depressão? A depressão, ela é caracterizada por uma tristeza profunda que persiste ao longo dos dias. Muitas vezes nós interpretamos enquanto cristãos que depressão é algo demoníaco e nós temos que parar, analisar e pensar sobre esse assunto. O que você acha? Eu até quero que depois aqui você deixe nos comentários qual é a sua opinião, se você concorda, se você discorda com os temas que eu vou abordar aqui, com o assunto, e coloca aí para nós. Se você de repente conhece sobre esse tema, também é bem-vinda a sua opinião. Talvez, você já tenha ouvido alguém, ou você até já tenha falado que depressão é falta de fé, é falta de vida com Deus. É só orar mais que passa. É porque você não está vindo corretamente aos cultos. Você já ouviu isso? Ou até coisa pior, isso é coisa do diabo? Vamos pensar? Esse assunto, gente, é sério e nós cristãos não podemos mais fazer vista grossa. Olha a quantidade de pessoas que estão ao nosso redor, dentro da igreja, no trabalho, na nossa própria casa, na nossa própria família, que estão sofrendo e nós, por muitas vezes desconhecermos o assunto, criticamos, isolamos e até taxamos como falta de fé, falta de comunhão com Deus. Isso é muito sério. Como terapeuta, eu posso afirmar que a depressão não é brincadeira e ela tem abraçado um número gigante de pessoas. A depressão é uma condição clínica e emocional e ela é real. Ela não é uma fantasia, não é frescura. Por mais que muitas pessoas que nunca tenham passado por isso, e que maravilha se você nunca passou, possa entender que até falta de caráter, ausência de Deus, pode e atinge muitas pessoas, inclusive cristãos de qualquer idade. Fique atento aos sintomas, e procure ajuda. Hoje nós temos uma abertura muito grande e como terapeuta eu posso dizer isso. Hoje eu louvo a Deus pela grande quantidade de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, cristãos que têm atuado para ajudar nesse assunto. Em outros, mas como o nosso tema aqui é depressão, eu vou me deter só nele. Então, essas pessoas que estão sofrendo, elas precisam ser abraçadas. E eu e você, muitas vezes, até detectamos, pessoas depressivas e não fazemos nada. Mas nós podemos fazer algo, encaminhar, podemos conversar, podemos trazer para pessoas que possam ajudar. Como pastora, eu quero levar você a entender que a depressão não é frescura e dando alguns exemplos bíblicos, de pessoas, homens e mulheres de Deus que fizeram coisas relevantes, eram homens de Deus, eram pessoas que tinham suas vidas
no altar, eram guiados, tinham um propósito, estavam cumprindo o seu propósito e de repente em alguns momentos da vida ou em algum momento da vida teve, passou pela depressão. Não sei se você conhece o profeta Elias. Esse texto sobre Elias está em 1 Reis, principalmente no capítulo 19. Ele, depois de ter ali feito algo extraordinário, que foi ali matar os profetas de Baal e fazer fogo descer do céu. Uau! Um homem usado por Deus para trazer o fogo no céu e consumir o holocausto, matar os profetas que estavam ali tomando conta daquela nação. Ele entra num estado depressivo. Ele sai para o deserto e pede a Deus a morte. E ele diz assim: já basta, ó Senhor, tira a minha vida. Uau! E muitas vezes quando nós paramos para pensar, era um homem de Deus. Ele não estava ali em estado de possessão, não. Ele era um homem que ouvia Deus, tinha uma vida com Deus e entrou nesse estado de tristeza profunda. Isso não é frescura, era uma dor real, um esgotamento emocional. E Deus, muitas vezes nós achamos que Deus vai virar as costas, que Deus vai nos odiar porque nós passamos por esse momento. Olha, ele não virou as costas para Elias. Ele não repreendeu Elias severamente, o ignorou, não. Ele acolheu, mandou alimento, descanso e ainda deu direção. Esse é o Deus que nós servimos, que não nos rejeita. É um Deus que acolhe, assim como ele acolheu Elias nesse momento, que nós podemos chamar de um momento depressivo. Deixa esse texto para você ler, 1 Reis 19 inteiro, porque vai fazer toda a diferença na sua vida. Outro personagem bíblico que nós amamos e muitas vezes nós conhecemos só ele quando ele mata o gigante e há aquela festa. Um homem chamado Davi. O homem segundo o coração de Deus, fez coisas extraordinárias. Escreveu a maioria dos salmos, foi muito relevante. Foi um gigante da época e é até hoje. Ele, no Salmo 42, diz algo para nós assim, 42:11. Anota aí, lê, me acompanha, que você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? O que é isso? Um homem que estava com a alma perturbada, numa tristeza profunda, por conta de circunstância que havia acontecido na sua vida. Sabe, muitas vezes a sua alma está assim como a de Davi, cansada, perturbada, desanimada, e você está achando que é demônio, que é isso ou aquilo. E nós vemos aqui que Davi esperava em Deus. Davi sabia que a fé que ele tinha no Senhor não estava anulando a sua dor, mas a fé dele estava sustentando a vida dele no Senhor. E esse momento de depressão, de tristeza profunda que ele passava com o Senhor. Eu quero deixar registrado aqui e quero bater nessa tecla. Muitas vezes esse momento de depressão, de tristeza profunda, de cansaço emocional que você está passando, não define quem você é. Muitas vezes você acha que você é um desviado por conta disso, que você é um perturbado, que Satanás tomou conta da sua vida e assim por diante. Existem muitas coisas que eu já ouvi, mas eu quero dizer para você, você continua sendo filho de Deus, Deus não te rejeitou, continue orando, buscando e isso vai passar. Além de orando, buscando, vindo à igreja, procurando ajuda espiritual, procure ajuda profissional. Quando eu me converti mesmo, nós vivíamos um tempo que tudo era possessão, tudo era o diabo, inclusive a depressão. Por anos na minha vida eu achei que a depressão era coisa de nós estarmos possessos de demônios.
Isso foi desmistificado, né? Então, hoje, ciência e fé caminham junto para a glória do Senhor. Então, procura um psiquiatra, um bom profissional, procura ajuda terapêutica para que você possa caminhar. A vida, ela pode e deve ser mais leve. Nós podemos honrar a Deus com a nossa vida, ela sendo mais leve. Você sabia disso? Sendo feliz, você está honrando a Deus. Você sabia que a alegria, ela é fruto do Espírito Santo? Então, quando você está alegre, você está ali manifestando o fruto do Espírito Santo. Mais um personagem bíblico que eu quero deixar para você, Jó. E Jó, um homem íntegro, a Bíblia diz, e temente a Deus. Passou por perdas, enfermidades, entrou até mesmo num profundo luto. Ele perdeu ali todos os bens que ele tinha, perdeu os filhos. Então ele estava ali num momento muito difícil. E em Jó 3,11, quero deixar esse versículo para você. Ele diz assim: por que não morri ao nascer? Quando você vai estudar sobre a depressão, você vê que um dos sintomas ali da depressão é perder o desejo pela vida. Então nós vemos que Jó, ele perdeu o desejo de viver em determinado momento, pedindo ali, por que eu nasci? Era um sofrimento real que ele estava passando, não somente pelas perdas materiais, que também pode levar uma pessoa à depressão, mas ele passou perdas em todos os níveis, família, bens. Foi assim, algo que o levou para o desespero. Mas nós louvamos ao Senhor porque Deus nunca o abandonou. Pelo contrário, se você conhece a história de Jó, e também se não conhece, te convido a estudar sobre isso. Deus restaurou a sorte desse homem e a sua dignidade. Deus deu muito mais para ele. Trouxe a alegria de volta. E eu já quero dizer para você, Deus também pode e vai trazer a sua alegria. Se você a perdeu, o Senhor, ele é capaz. E vou deixar um dos grandes personagens também aqui da Bíblia para nós, O grande, que é o nosso maior exemplo. Esses que nós já falamos aqui, Jó, Elias, tantos outros que eu nem citei, são exemplos, mas esse aqui, o nosso próprio Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele, lá no Getsêmani, expressou a sua angústia. Lá em Mateus 26:38 diz sobre isso: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele não escondeu a dor dele. Muitas vezes quando nós estamos nesse estado depressivo, angustiado, triste, profundamente, nós queremos esconder. E a nossa aparência muitas vezes é de sorriso, mas lá dentro nós estamos em dor. Gente, Jesus até mesmo em determinados momentos chorou. E ele mostrou a sua tristeza, dizendo para nós, isso não é uma fraqueza espiritual. Ele estava ali em forma humana e nós somos humanos. Então eu quero te encorajar a chorar quando necessário, a mostrar a sua tristeza, não se vitimizar. Não é sobre sermos vítima, mas existem momentos na nossa vida que nós precisamos ser acolhidos, que nós precisamos ser abraçados, que nós precisamos compartilhar a nossa dor com alguém. Não para alguém dizer que é demônio ou qualquer outra coisa, mas procure pessoas, amigos. A Bíblia diz que existem amigos melhores que irmãos, e eles podem te sustentar, te ajudar, pegar na tua mão, te levantar. Depressão precisa ser cuidada com seriedade, e eu falo como terapeuta e eu falo como pastora. Cuide espiritualmente falando e cuide emocionalmente falando. Cuide da sua mente. Cuidar da sua mente é cuidar da sua vida. É possível ter fé e ainda fazer terapia, por que não? Eu atendo, no meu contexto, eu atendo mais mulheres, não somente mulheres, mas o fluxo dos meus atendimentos é maior com mulheres, e eu sempre digo para ela, coloque a fé
junto com a terapia, e você vai chegar a um nível excelente da sua vida. Muitas vezes nós achamos que somente a fé vai nos ajudar. Quantas mulheres me procuram e falam assim: olha, eu achei que somente orando eu ia conseguir. E depois de algumas sessões, depois de um tempo ali com as terapias, nós vemos que essas mulheres continuam tendo fé e têm a sua vida e continuam a sua vida com mais leveza. Então eu quero te convidar a pensar sobre isso. Se você foi resistente até hoje, pelo menos se permita pensar sobre o assunto. É possível amar a Deus e tomar medicamento, prescrito com responsabilidade por um profissional responsável. Eu tomo medicação, então eu não tenho fé. Não. Médicos, eles foram deixados pelo Senhor. Então, com responsabilidade. Você encaminha seus clientes para o psiquiatra? Não todos. Só aqueles que nós vemos ali a necessidade. A fé nos sustenta, a ciência nos ajuda e o amor nos cura. Então, fé e ciência caminhando junto. Depressão não é frescura. Então, você pode se ajudar e ajudar outras pessoas. Se você está passando por um momento escuro, saiba que Deus não abandonou você. Ele não te rejeita e não rejeita a sua dor. Ele não quer que você fique aí, porque senão você vai se vitimizar. Se essa dor continuar crescendo, você muitas vezes sozinho pode não conseguir sair dela e aí virar uma vítima, se vitimizar cada dia e não sair mais desse lugar. O Senhor, Ele não te culpa pelas suas lágrimas. Ele não vira as costas para você. Ele pode usar amigos, profissionais, a igreja para ajudar você. Não fuja dessas pessoas. Entenda, abra seu coração, abra sua mente, não seja resistente a essa questão. Você não está sozinho. Existe esperança, existe saída e você pode recomeçar. Creia nisso e estamos aqui para ajudar você. Deus abençoe sua vida. Espero ter te ajudado. Deixa aqui os comentários se você concorda, discorda. Não estou aqui com a verdade absoluta. Aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho estudado, eu quero passar para você. Eu quero que você comente. Deus abençoe.